E aí, jovens? Só sucesso? Na aula de hoje nós vamos falar sobre alteração contratual nos termos aí do artigo 468 da CLT, certo? Nós vamos fazer uma escadinha do artigo 468, 469 e 470, todos sendo conforme a nossa CLT. Então, primeira coisa, nós vamos ver aí na alteração contratual, conforme o artigo 468, a qual vou fazer o desmembramento, certo? Que diz assim: nos contratos individuais de trabalho, ou seja, alteração contratual não vai existir para os contratos coletivos, só nos contratos individuais. Só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Qual o termo que se usa? Mútuo, ou seja, empregado e empregador, eles têm um entendimento, certo? De que? De poder alterar este contrato e haverá uma licitude se tiver esse consentimento. Só que o legislador é claro, esse consentimento, esse mútuo consentimento só vai ser permitido se não resultar de forma direta ou indireta prejuízos ao empregado, sob pena de ser considerado nulo essa cláusula que diz claramente da mudança dessa alteração, certo? Então, de novo, eu tenho que ver alguns requisitos. Eu só posso ter esta alteração contratual se tiver contratos individuais, mútuo consentimento e sem prejuízo esse mútuo consentimento para o empregado, ok? Então vejamos, eu gosto de dizer sempre em sala de aula esse exemplo que eu vou citar agora. Se eu tenho um contrato de trabalho com a jornada de 8 às 17 horas e eu faço faculdade à noite, e no momento que o empregador ele tinha este conhecimento da minha faculdade, dos meus estudos, e simplesmente um certo dia o empregador chega e diz assim: ei, eu vou alterar este contrato porque eu quero que você trabalhe agora de 14 às 22 horas ou às 23 para uma hora aí de janta. E aí o empregado chega para o empregador e diz: mas eu não tenho condição porque eu faço a faculdade. Ele vai dizer o quê? Não posso fazer nada. E o empregado, para não ser demitido, ele concorda. Haverá esse mútuo consentimento, certo? Só que tem um detalhe: houve ou não houve prejuízo para o empregado? Houve. Por quê? Porque o empregado não tem mais condição de fazer a faculdade, ele vai ter que trancar a faculdade, ele vai trancar o semestre e para ver se tem a possibilidade de no outro semestre ele poder trabalhar à noite, tarde e noite, e pela manhã ele poder fazer a faculdade. Então essa alteração contratual ela não é possível, a qual eu citei. A alteração só é possível se não acarretar prejuízo para o empregado, certo? Este aqui é, em suma, o principal ponto conforme a alteração do 468. Aí eu coloquei aqui alguns motivos pelo qual poderá haver, certo, uma alteração do contrato, mas que essa alteração ela haverá a sua possibilidade, é o desmembramento aí do 468. Diz assim: quando é que não vai se considerar aí uma alteração contratual? Aí é a exceção à regra. Quando o empregador fazer uma reversão do cargo do empregado que anteriormente ele ocupava. Aqui a ideia é o seguinte: eu contratei, até eu usei um exemplo em outro momento, em outra aula. Eu contratei um vigilante, então assinei a carteira dele como vigilante, certo? Tá lá no slide ou na aula do salário e remuneração. Então eu contratei o empregado como vigilante. E pela questão dele ser um bom empregado,
eu o promovi para supervisor de vigilante, certo? Mas eu simplesmente não quero mais que ele seja o supervisor. Então vou fazer o que? Uma reversão do cargo a qual ele ocupava anteriormente. Qual era o cargo que ele ocupava anteriormente? Vigilante. Eu não promovi, ele tornou supervisor? Foi. Mas agora eu estou revertendo ou fazendo uma reversão do seu cargo para sair de supervisor para vigilante, não é isso? Então, nesse caso, a alteração contratual ela é legal, porque eu posso reverter o cargo que eu ocupava anteriormente. E diante disso, aí uma outra possibilidade dessa reversão do empregado ao cargo que ele efetivamente ocupava anteriormente, o empregado, ou perdão, o empregador, com ou sem justo motivo, faz essa reversão. E a questão é, vamos nós, se você receber uma gratificação de função, ou seja, eu era supervisor ou eu era vigilante e automaticamente eu me transformei em supervisor. Então, por ser supervisor, é um cargo de confiança, eu vou receber uma gratificação de função por esse cargo de confiança, certo? E aí eu passo 10, 12, 15 anos. Aí o que acontece? O empregador, como diz aqui, vai fazer a reversão do cargo deste empregado. Ou seja, ei, empregado, tu não vai mais ser supervisor, tu vai ser agora o quê? Vigilante. Eu vou fazer a reversão do seu cargo, o qual você foi contratado, está na sua carteira como vigilante. Então vou reverter. Só que tu está recebendo aí 10, 15, 20 anos já de gratificação de função. Aí a questão é, professor, por ter essa habitualidade desta gratificação, ela não vai incorporar no salário não? Ela não vai integrar no salário não? Aí vamos nós. Está vendo essa súmula aqui, logo abaixo, que eu botei? A súmula 372, item 1 do TST. Essa súmula aqui, ela vai dizer justamente isso. Que sem justo motivo, o empregador reverteu o cargo do empregado, mas se esse empregado receber gratificação de função por mais de 10 anos, incorpora no salário. Ou seja, vai reverter o cargo, mas a gratificação vai ficar incorporada no salário. E isso é o que está previsto na súmula 372, item 1 do TST, certo? Só que tem um detalhe. Com a reforma trabalhista, trouxe pra gente essa parte pretinha aí que eu grifei. Não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação. Ou seja, a súmula 372, item 1 do TST foi revogada tacitamente. Não se aplica mais porque a reforma trabalhista não recepcionou a súmula. Então, a reforma trabalhista não recepcionou a súmula porque ele complementa correspondente que não será incorporada independentemente do tempo do exercício da respectiva função. Morreu a súmula. Conforme a reforma, não importa mais se o empregado tem uma gratificação de função por 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos, 30 anos, não importa mais. Se tiver a reversão do cargo, ele perde também a sua gratificação, não vai incorporar. O pagamento, ou melhor, o reflexo dessa gratificação só vai integrar no momento pelo qual o empregado ficar recebendo. Então, se o empregado ficar recebendo mensalmente, ano a ano, então vai incorporar para fins de férias, 13º, FGTS. Mas no momento que tiver a reversão, perde, não incorpora mais, conforme a reforma trabalhista, beleza? Continuando, nós temos duas formas também de direito de variação de resistência. Primeiro, de variação. Esse daqui é quando o empregador, então serve para o empregador jus variandi, que ele pode alterar o contrato sem ter nenhum prejuízo, certo? Então aqui é a possibilidade do empregador alterar o contrato
que não venha modificar substancialmente o contrato. Aí tem algumas questões, mudança de função, acabei de dizer, aí o empregado, ele era vigilante, passou a ser supervisor. Então houve uma mudança de função. Não confundir mudança de função com desvio de função. O desvio de função é diferente, porque o desvio de função é eu contratar você e estar na sua carteira por uma coisa para você exercer outra. Por exemplo, eu contratei você para ser recepcionista e automaticamente eu não faço nada de recepcionista, eu faço serviço de auxiliar de serviços gerais. Então houve um desvio de função. Ou simplesmente eu lhe contrato para alguma coisa e você faz dezenas de outras coisas mais. Então isso aí não é o que nós estamos tratando aqui. Desvio de função é a diferença de mudança de função. A mudança de função aqui pode ser a questão de você ter uma mudança de cargo para melhor, né? Uma promoção, vamos assim dizer. O horário de trabalho, que seria também a possibilidade, se tiver um mútuo consentimento, né, do local de serviço, substituição dos outros empregados, conforme aí vocês vejam o artigo 450 e a súmula 159 do TST, beleza? Além disso, nós também temos o jus resistente ou resistentia, que diz claramente aqui o direito do empregado, aqui é para o empregado, dele resistir, né, no caso, a alteração contratual. Se ele resistir, o empregado, às modificações que são prejudiciais a ele, ele pode pedir ao empregado, que chamamos de rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, o que é uma rescisão indireta? É a justa causa do empregador. O que é a justa causa do empregador? É o motivo pelo qual o empregador está acometido aí no contrato de trabalho. Está previsto a rescisão indireta desse contrato, ou seja, a falta grave do empregador, no artigo 483 da CLT. Então, todas as hipóteses do artigo 483 da CLT vai nos trazer para dizer que são as hipóteses que o empregador comete falta grave, passivo de romper o contrato como se fosse em justa causa. Como assim? Quando eu estou trabalhando e eu entro com esta ação por um descumprimento das obrigações contratuais, por exemplo, o que está aí lá no artigo 483, a linha D da CLT, que é o descumprimento das obrigações, nós podemos perceber claramente que eu posso romper, mas eu posso continuar trabalhando, certo? Então as hipóteses do 483 é para dizer o seguinte: rapaz, eu não vou pedir demissão, então eu quero sair da empresa, mas eu quero receber meus direitos como se fosse sem justa causa. Então é isso para que serve a rescisão indireta. Ela é um ato judicial, só pode se dar a rescisão indireta pela justiça, e também é um fato de você romper o contrato, você que eu digo o empregado, sem ter nenhum prejuízo aí nas suas verbas rescisórias, porque você vai receber como se fosse uma demissão sem justa causa, beleza? Continuando, nós temos também a alteração do local de trabalho. Aqui nós já vamos mudar, vamos sair do 468 e aqui nós já vamos para o 469 da CLT, que vai nos falar sobre transferência. Cuidado com isso aqui, certo? Com transferência. A transferência aqui é a questão do lugar ou do local de trabalho, ok? É necessariamente uma mudança do domicílio, ou leia-se aí como residência, é o que está no 469. Ou seja, a alteração do local de trabalho, entendam sempre como sendo uma transferência, ou, como se diz, dessa transferência tem que acarretar uma mudança de domicílio. Então, se você mora numa região em que a distância de uma cidade que você mora para outra seja próxima e dê para você ir e voltar todos os dias, então isso implica dizer que isso é uma transferência, mas não que denomina aqui no artigo 469, porque não houve mudança de domicílio. Você não saiu da sua cidade para ir morar em outra, certo? Então temos que entender transferência como sendo eu mudar, fazer uma mudança, vamos dizer, levar minha família comigo, certo? Para me acompanhar, ou até mesmo eu passar uma temporada lá. Por isso nós temos dois tipos de transferência que nós vamos ver aqui. Então, em regra,
uma transferência altera o local de trabalho. Vou mudar de um lugar para outro, mas considera-se como uma transferência efetivamente quando se tem a mudança do domicílio, certo? Beleza. Continuando a outra regra é quanto ao empregador que é vedado transferir o empregado sem a sua anuência. Mais uma vez aí, com o mesmo entendimento do artigo 468, só pode se ter transferência se tiver a concordância do empregado, certo? Então o empregador não pode transferir, por isso que ele fala, é vedado, sem anuência, para localidade diversa da que resultado do contrato de trabalho. Esta é a regra. O empregador não pode transferir o empregado sem a sua anuência, né? E essa mudança, lembre sempre como de domicílio. De novo, mais uma vez, não é a questão de você ir e voltar para a mesma cidade a qual você mora, porque ela é próximo, e aí você tem como fazer a sua ida de uma cidade para outra e fazer o seu retorno pela a proximidade, que não há mudança de domicílio. E uma outra, essa é a regra, e uma outra exceção que possa vir a ter é que quais são as hipóteses que não dependem da concordância do empregado? Está nos parágrafos aí do artigo 469 que nós vamos ver. Então vamos recapitular. Na transferência, alteração no lugar. Quando é que vai acarretar a transferência do empregado? Quando tiver mudança do seu domicílio. Por como? Muda-se o local de trabalho e também muda-se o seu domicílio. Você vai ter que fazer o quê? Uma transferência real, não a natureza de ir e vir. A regra é que para essa transferência existir, precisa da anuência do empregado, certo? E a exceção é que quando não precisa se ter a concordância do empregado. Aí nós temos dois tipos de transferência que eu não dependo da concordância em si do empregado. É o que nós dissemos aí da transferência definitiva e da transferência provisória, certo? O que é uma transferência definitiva? Já tá falando, né? É quando eu fui contratado para uma cidade e simplesmente eu vou para uma outra cidade a qual eu fui contratado e lá vou ficar definitivamente. E quando é que ocorre isso? Está no parágrafo 2º, quando tiver a extinção do estabelecimento. Ou seja, eu tenho uma matriz e eu tenho uma filial. A filial quebrou naquela cidade a qual fui contratado e consequentemente eu vou ser transferido. Vamos botar aí como um exemplo. Eu trabalho em São Paulo, a filial, e a filial em São Paulo quebrou. E a matriz é em BH, certo? Belo Horizonte. Então, consequentemente, por ser em BH a matriz, eu posso ser o que? Transferido. Porque eu saí da extinção do estabelecimento para, no caso, para BH, que é a matriz. Então, a extinção do estabelecimento acarreta uma transferência de forma definitiva, certo? Outra forma também que eu posso acarretar numa transferência definitiva são para os cargos de confiança e bem como quando também estiver previsto aí no contrato, tanto de forma implícita ou explícita. Explícita é porque está escrito, né? E implícito é aquilo a qual o empregador chegou a fazer menção um dia e já lhe comunicou em relação a isso. É o que está aí no artigo 469, parágrafo 1º da CLT. Só que tem um detalhe. Para isso tudo aqui, eu tenho que ter um detalhe. Eu tenho que comprovar, quem? Empregador. Eu tenho que comprovar a real necessidade de serviços conforme a súmula 43 do TST, que é ilícito se eu não comprovar a real necessidade de serviço. Ou seja, mesmo eu tendo uma transferência, ou mesmo fazendo uma transferência de forma definitiva, eu tenho que comprovar a real necessidade de serviço para essa. Então é lógico, minha empresa fechou em São Paulo e eu preciso de você em BH. Então é real necessidade do serviço, ou seja, do empregado, para que ele trabalhe em BH. Então é lícita a alteração se eu comprovar essa necessidade. Mas se eu não comprovar, ela é de forma ilícita, certo?
E o que é uma transferência provisória? Ela está falando, né? Provisórias é aquela que vai, passa um certo tempo e volta. Aí você pergunta, quanto tempo? Não sei. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 1 ano e meio, mas ela tem um determinado tempo. E esse tempo quem tem que dar é o empregador. Ele é que tem que informar o empregado qual o tempo dessa transferência. Vamos dar um exemplo. Um gerente, simplesmente do Rio de Janeiro, de uma loja qualquer, ele vamos dizer, transferido de forma provisória para ir para outra cidade. Vamos dar um exemplo. Rio de Janeiro, ele mora em Rio de Janeiro e vai ser transferido para Fortaleza. Para que fazer o que esse gerente de Fortaleza? Ele vai simplesmente tomar de conta de uma empresa, ele vai fazer treinamentos para deixar lá um gerente. Então eu já sei. O empregador chega para ele e diz, ó, você vai passar 1 ano em Fortaleza dando esse treinamento, vai lá procurar uma pessoa para ser um novo gerente para você voltar aqui para o Rio. Então ele vai fazer esse trabalho. Ele tem um cargo de confiança, por exemplo, ele trabalhava no Rio na empresa, né, na matriz, vai ser transferido para Fortaleza para passar 1 ano para fazer treinamento. Então essa transferência ela é provisória, porque ele vai e vai ficar durante 1 ano. Não é isso? Ele não vai poder ir fazer essa ponte aérea de todos os dias, ir para Fortaleza e Rio. Não tem como. Então diz aí que na provisória qualquer empregado pode ser transferido desde que haja comprovada a real necessidade de serviço. Mais uma vez, é o que está aí no parágrafo 3º da CLT, certo? Mas só que tem um detalhe, e esse é de importância. É devido ao adicional de transferência de no mínimo 25% do seu salário. E também eu peço para que vocês olhem ao J113. Então qualquer empregado pode ser transferido se comprovar real necessidade de serviço, mas somente na transferência provisória é que é devido o adicional mínimo de 25% do salário. Então, ou seja, se eu ganho R$2.000, eu vou receber o que? 450, é isso? Eu creio que sim. Deixa eu ver. Se eu tenho 10% de 2.000 é 200, 400, é isso mesmo. Então eu tenho aí 500, né? Então é R$500. Então, resumindo, se eu tiver aí R$2.000, 25% dá R$500 pelo qual venha receber. Então, corrigindo, se eu recebo R$2.000, 25% é um acréscimo aí de R$500 no salário, ok? Então, outra pergunta que pode se fazer, professor, e quem vai arcar com essas despesas, né? Aí é o nosso próximo artigo que se fala aí de despesas com transferência, que é o artigo 470 da CLT, que diz aí que correrão por conta do empregador. Então essa é a ideia. Despesas com transferência vai correr por conta de empregador e também é conhecido como uma ajuda de custo que é dado ao empregado por conta dessa transferência, né, do que é o gasto necessário, que não integra no salário conforme o artigo 457, parágrafo 2º da CLT, que também nós trabalhamos no vídeo aí de salário e remuneração, certo? Eu acho que foi no meu segundo vídeo que nós falamos sobre isso, que é, nós temos salário de remuneração parte 1 e está em parte 2, quando eu falo aí que a ajuda de custo não integra no salário conforme o artigo 457, parágrafo 2º da nossa CLT. E para encerrar esta aula, eu trouxe aí uma questão da OAB em 2010, bem pertinho aí, só 10 anos, que fala justamente sobre a alteração do contrato de trabalho. Então diz aí, relativamente a esta alteração, é correto afirmar que, aí diz, o empregador pode, sem a anuência do empregado, exercendo ou exercente de cargo de confiança, transferi-lo com mudança de domicílio para a localidade diversa da que é resultado do contrato,
independentemente de real necessidade de serviço. Verdadeiro ou falso? Eu vou até anotar aqui, que aí fica só o sucesso. Resposta: falso. Por quê? Por conta do independentemente, não é isso? Essa palavra está errada, porque depende da real necessidade de serviço. Tudo estava correto, só estava incorreto esse independentemente da real, porque eu só posso transferir se depender da real necessidade do serviço. Então a letra A está falsa. Letra B. É considerada alteração unilateral, vedada em lei, a determinação ao empregador para que o empregado com mais de 10 anos na função reverta ao cargo efetivo. Pergunta: é vedada em lei essa reversão? Resposta: não. Nós vimos que é uma da exceção à regra, que eu posso alterar o contrato de trabalho, né? Eu posso fazer essa reversão com ou sem justo motivo, que ele é considerado lícito. Então ele está dizendo que essa alteração unilateral, que é a alteração que parte do empregador, é vedada em lei, porque diz que a determinação ao empregador para que o empregado com mais de 10 anos reverta ao cargo. Nós aprendemos que ele pode reverter, não importa quanto tempo ele está naquela função. Então a letra B também é falso. Letra C diz que o adicional de 25% é devido nas transferências provisórias e definitivas. O adicional de 25% só é definido ou devido para as provisórias. A definitiva nós vimos que não, só na provisória, só naquela que eu tenho um certo tempo, mas eu volto para o meu cargo ou na minha cidade a qual eu fui contratado inicialmente. Então também a letra C é falso e só ficou a letra D como verdade, e vamos ver por que é verdade. O empregador pode, se a anuência do empregado, cujo contrato tenha como condição implícita ou explícita, transferir com mudança de domicílio para localidade diversa daqui resultado contrário, no caso de real necessidade do serviço, que é o inverso dessa daqui, que ela dizia independente da real necessidade, e eu tenho que demonstrar a real necessidade do serviço, beleza? Então fique aí, nesse caso, encerrando mais uma aula, beleza? Ótimo estudo para vocês, só um sucesso. Não deixe de se inscrever no canal, bote lá um joinha, beleza? E até nosso próximo vídeo. Valeu, um forte abraço.